nosso passado é a nossa referência de quem a gente é, de onde a gente veio, quem foram as pessoas que estavam antes de mim, construíram a história que eu carrego até hoje. Eu não sei. Eu não sei porque a minha história é marcada por pessoas e por uma situação histórica que me privou do direito de saber de onde eu vim, quem foram os meus antepassados, quais foram os nomes das pessoas que compõem a minha linhagem histórica. Porque eu sou uma mulher negra, porque eu sou uma pessoa descendente da escravidão. E é tão difícil falar sobre isso, minha gente. Mas vamos falar sobre isso. Vamos, porque faz parte do meu processo de autocura, faz parte da minha responsabilidade de falar sobre esse tema e da minha contribuição enquanto pessoa negra no meu lugar de fala. É isso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar com Janaína Ferreira. É uma alegria ter você aqui comigo. Eu espero que você fique até o final, que curta esse episódio, que dê 5 estrelas a esse podcast, que compartilhem com todo mundo que você gosta e que não gosta também. Vamos fazer essa mensagem chegar às pessoas que são racistas ainda e que as que também estão na luta pelo antirracismo. Acaba que esse tema leva a esse assunto também. E por que eu tô falando sobre isso agora? Eu tô lendo um livro da Luana Genoux que se chama Mais Forte. Tem outro subtítulo, não tô lembrando agora, mas eu sei que o título se chama Mais Forte. E nesse livro que ela escreveu na pandemia, a Luana Genoux, ela é uma influenciadora negra, uma mulher negra. E na pandemia, durante a pandemia, ela, naquele enclausuramento que todos nós vivemos, ela decidiu colocar todo o seu potencial criativo para escrever um livro, contar as suas vivências, as suas histórias, as suas emoções. E nesse livro ela traz muito dessa busca pelas suas referências, sua ancestralidade negra, suas raízes negras. E eu me vi muito no texto dela, eu ainda não terminei o livro, por isso que eu não posso falar sobre tudo, mas dando os spoilerzinhos aqui, é um livro necessário, indico a leitura, inclusive, para quem está nesse processo também de autorreconhecimento enquanto pessoa negra. Eu demorei muito para me definir como pessoa negra, porque eu não fui educada, eu não tive essa racialização na educação, nem na educação formal, nem na minha educação em casa. Os meus pais são brancos, eu tenho um irmão negro, que é o mais novo e que é a minha cara, e os meus outros 2 irmãos são brancos. Na minha família por parte de pai, eu tenho pouquíssimas referências de pessoas negras retintas. É mais essa miscigenação mesmo, né? As pessoas que se chamavam morenas, porque falar que você é pardo, que você é negro, era feio. Então, moreno, morena. A minha negritude vem pela família da minha mãe. Minha mãe é branca, mas o meu avô era negro. E eu não conhecia o meu avô. Ele faleceu antes de eu nascer. Eu só conhecia a minha avó, que era branca. Olhando para minha história, eu já tinha essa inquietação de quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha história, e eu já perguntava isso aos meus pais. E aí entra o ponto que se choca com a história da Luana Genoux. E os meus pais não sabiam muita coisa da história deles, da história dos pais deles, dos avós deles. Não sabia. Eu cheguei a um momento de questionar qual era a profissão do meu avô, da minha avó, quem eram os meus bisavós que eu não conheci. E aí eles conseguiam falar alguma coisa. Minha mãe, quando meu avô faleceu, ela ainda era muito criança, então ela viveu pouquíssimo com meu avô e o que ela sabia eram as histórias que a minha avó contava. Por parte da minha mãe, os meus tios, a maioria são negros retintos, mas a maioria deles não se considera negro, pessoa negra. E isso dificultou muito eu me reconhecer enquanto pessoa negra. Eu lembro que na infância, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu era muito pequena.
E nessa época da escola, né, a gente quer se sentir pertencente, ver seus pares, então eu observava os pais dos meus amigos, das minhas amigas, e eram pessoas parecidas com eles. E eu não me enxergava nos meus pais. Eu cheguei a cogitar que eu era adotada, que eu não era daquela família. O fato do meu irmão mais novo ter nascido igual a mim, praticamente, que ele é muito parecido comigo, me trouxe esse pertencimento àquela casa. Eu nunca falei dessa forma, abertamente, para ninguém, mas foi exatamente assim que aconteceu. Eu me senti pertencente àquela família quando o meu irmão mais novo nasceu e eu vi que realmente ele estava na barriga da minha mãe e minha mãe chegou com ele em casa. Então eu percebi que se ele veio da barriga da minha mãe, eu também vim da barriga da minha mãe, porque eu sou igual a ele. Eu fiz essas conexões e tirei essas conclusões ainda muito criança. Mas os meus pais eu não conseguia me enxergar neles. Quando eu fui crescendo, me tornando adolescente, hoje, por incrível que pareça, minha gente, eu sou muito mais clara, falando de tom de pele, do que eu era quando criança. Eu embranqueci, eu não sei dizer como, talvez, não sei a explicação para isso, mas eu era muito mais retinta quando eu era criança. E eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha da minha cor de pele, porque eu não era parecida com nenhuma das minhas amigas. Embora eu tenha traços que eram considerados bonitos, né? O meu cabelo, ele é liso, hoje ele tá muito mais cacheado, mas o meu cabelo, que ele mudou muito depois da maternidade. Mas meu cabelo nasceu liso, raiz lisa e cachinhos, né? Então, assim, uma raiz lisa. E isso era considerado bonito, né? O meu nariz, por mais que ele seja um nariz, tenha características negroide, ele é um nariz volumoso, em comparação com o nariz da minha família, ele era um nariz fino. E eu me sentia um pouco mais bonita por isso. E eu recebi muita chacota por causa do meu nariz. O meu olho, eu recebia muita chacota porque tinha um olho grande. Então, eu tô compartilhando tudo isso com vocês porque eu li isso no livro. E eu me senti pertencente à história dela quando ela compartilhou isso no livro. Que por muitas vezes ela tentou se encaixar. Ela tem um cabelo crespo, de raiz muito crespa, e ela queria ter um cabelo que balançasse, que fosse modelável, igual as amigas, e ela não conseguia ter isso. E ela fez uma corrida imensa, desgastante de dinheiro, de energia atrás desse cabelo e não conquistou isso. Ela sofria muito mais preconceito em relação ao tom da pele, porque ela é negra retinta e tem muitas mais características negroides. E quanto mais retinto a gente sabe, mais forte e incisivo é o racismo. Eu já vivi racismo, embora tenha um tom de pele mais claro. E com o tempo fiquei mais clara ainda, não sei explicar como, mas fiquei mais clara. Mas voltando à história, por que eu tô falando tudo isso? Eu tô arrodeando muito, né? Mas é para falar sobre passado, sobre referência. Porque nós, enquanto população negra, nós não temos o privilégio de saber da nossa história, comparado a outras etnias, pessoas amarelas, brancas, que tiveram ancestrais europeus, asiáticos. Na maioria das vezes, essas pessoas sabem quem são os seus ancestrais, de onde veio o seu sobrenome. O meu sobrenome, Ferreira da Silva, não tem raiz africana. O meu sobrenome tem raiz europeia. Ferreira da Silva é sobrenome português. E eu não sou natural de Portugal. Entendem isso? O quanto é doloroso. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, né? Entender a nível de consciência, porque sentir eu sei que é difícil, a gente não consegue sentir a dor do outro. Mas isso é uma dor invisível, inclusive, que eu não tinha consciência, porque nunca tinha se falado para mim. Os meus pais, na ignorância deles, não passaram isso para mim porque eles não sabiam, né? Então era muito comum dizer assim, o menino preto é o maloqueiro, é o bandido, cuidado quando vocês vê essas pessoas na rua. O negro é o feio, é o sujo.
caatinga de negrão. Então, assim, essas palavras eram muito presentes na minha infância e eu acabei trazendo isso comigo. Isso me tornou uma pessoa racista? Não, porque pessoas negras não são racistas. A gente reproduz aquilo que a gente foi ensinado. E não tem como ser racista contra você mesmo, porque racismo pressupõe você ter poder sobre outra pessoa. E a gente nunca esteve na posição de poder em relação às pessoas brancas. Entendem? Porque não existe racismo reverso. Não existe isso. A nossa alienação, podemos reproduzir esse racismo, mas ele é somente doloroso para nós mesmos. Ele não nos torna pessoas superiores às pessoas brancas. Nunca aconteceu isso, nunca vai acontecer isso. E o que a gente busca é reparação histórica. O que a gente busca é essa igualdade de direitos, porque igualdade de pessoas no sentido de historicidade a gente nunca vai ter, porque somos pessoas diferentes, características diferentes, histórias diferentes, mas iguais nos mesmos direitos humanos, porque somos pessoas humanas. Nesse livro da Luana, ela fala sobre cota, que muitas vezes ela não entendia, embora ela tenha sido uma criança negra, retinta, ela não viveu em comunidade, em favela, então ela teve uma vivência diferente da maioria das meninas e meninos, crianças negras do Rio de Janeiro, porque ela é do Rio de Janeiro, e da maioria do Brasil, né? A gente sabe hoje que metade da população brasileira é negro, e aí entrando nesse negro, pretos, pardos e pretos, são mais da metade da população brasileira, é composta por essa população, e elas estão em situações, muitas vezes, de miserabilidade, pobreza, habitando lugares insalubres, desprivilegiados, com falta de tudo, conforto, dignidade. A gente falando de dignidade, tá? Essas pessoas vivem nesses ambientes. Por isso que é tão difícil a gente ascender para outros espaços, ocupar outras posições, profissões, ter voz e vez nessa sociedade. É muito mais difícil para a gente. E tem dores que são invisíveis a todo mundo, que é diferente da nossa raça, que é esse apagamento histórico da nossa vida. Eu não sei de onde eu vim. Minha gente, eu não sei contar para minha filha quem foram os antepassados dela, de onde eles vieram. Eu não posso passar essa história para minha filha porque eu não tenho essa história. Isso passou a doer muito mais quando eu comecei a me reconhecer como pessoa negra. E eu confesso que eu ainda tenho muita dificuldade em aceitar alguns padrões em mim e nos outros. Quando eu vejo, ainda me vejo reproduzindo ainda o racismo em alguns momentos, porque ainda preciso curar muita coisa. Tá? Ainda é muito doloroso se aceitar nesse lugar que é desprivilegiado na sociedade, por mais que hoje tenha muito mais referências e a gente fala de representatividade, isso é muito importante pra gente, porque sim, na minha época de criança e adolescência não tinha representatividade de pessoas negras em situações de poder, de riqueza, de fama, de sucesso, usufruindo de lugares privilegiados. Hoje se tem muito, graças a Deus, se tem muito. E hoje é mais fácil a gente falar sobre representatividade, falar sobre beleza negra, sobre traços negros e reforçar isso e valorizar isso. Hoje é muito mais fácil, mas o racismo bate à nossa porta o tempo todo. O racismo esfrega na nossa cara o tempo todo que a gente não é pessoa privilegiada, que a gente não é pessoa pertencente a esses espaços. Que por mais que a gente ocupe esses espaços, a gente em algum nível ainda vai ser descredibilizado, desvalorizado, colocado à margem. Isso é uma realidade. E é uma luta que cansa muito. A Luana fala isso, porque o título do livro é Mais Forte, mas ela não quer romantizar o termo forte, sabe? Que é muito atrelado à mulher negra, principalmente, a mulher que consegue parir, a mulher que consegue criar, educar, trabalhar, é a mulher esforçada, é a mulher que dá tudo, é a leoa, enfim, isso é muito atrelado à mulher negra e nós estamos na base da pirâmide social, passíveis a todas as violências que existem, inclusive violências praticadas por homens negros. Tivemos um caso muito triste essa semana do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida,
que era uma pessoa que eu admirava, que eu tinha como referência, que eu tenho um livro dele aqui, que é da série da coleção da Djamila Ribeiro, Feminismos Plurais. Ele fala sobre racismo. Ele era uma referência para mim e ele cometeu assédio sexual contra outras mulheres, inclusive mulheres negras. Então, a gente está passível a todo tipo de violência, de todo tipo de pessoas, por conta do machismo estrutural. Mas isso também é pauta para outro momento. Mas esse termo forte, ele circunda muito as mulheres negras, que é historicamente nós que cuidávamos dos filhos, das patroas, dos nossos filhos, nós que cuidávamos de todo mundo, que fazia o trabalho pesado da casa, que éramos as domésticas, que éramos as empregadas, e nossa inteligência sempre foi colocada de lado, né? Nossas capacidades e habilidades sempre colocadas de lado. Ao mesmo tempo que hoje a gente também consegue resgatar histórias de muitas mulheres que tiveram grande relevância e contribuição no avanço da ciência e tecnologia, que hoje tem a deusa cientista maravilhosa que fala disso abertamente, que fala sobre as mulheres negras cientistas, da contribuição de homens e mulheres negras nesse campo e em vários outros, que isso também foi apagado historicamente. E, minha gente, o objetivo desse vídeo é falar sobre quanto é importante a gente ter um passado para se ter referência. Se a gente não tem um passado, a gente não tem referência. A gente não sabe para onde seguir, porque falta o principal. E eu não estou dizendo que a gente não vai conseguir caminhar, construir nada porque eu não tive a referência. Não, eu construí muita coisa, valorizando esse passado que eu não conheço, essa ancestralidade que eu não conheço. Mas eu gostaria muito de poder conhecer esse passado e passar isso para frente. Assim como as pessoas brancas lá do Sul, falando do Sul porque é onde está mais concentrado nessa população, que tem a referência da Itália, da França, enfim, dos países europeus, nórdicos, dos países asiáticos que muita gente veio de lá. Então essas pessoas vão visitar a Europa. Eu tenho cidadania italiana, porque o meu tataravô foi italiano. Como é que ela sabe que o tataravô dela foi italiano? Porque é o mesmo sobrenome que foi passado de geração em geração, porque existem fotos, existem registros, existem uma história ali que foi preservada desses imigrantes que vieram para o Brasil e povoaram aquela região, e que até hoje existe ainda a prática de expressões culturais do seu território nativo, lá no Rio Grande do Sul, que tem da Alemanha, né? Pessoas que vieram da Alemanha, da Suíça, enfim, eles valorizam muito essas tradições nativas de países nativos, porque é a história deles, e o Brasil é composto por essas várias histórias, porque o nosso país ele foi invadido e povoado por vários povos. Os negros, infelizmente, foram tirados do seu território e trazidos à força para compor esse território brasileiro de uma forma totalmente desprivilegiada, somente para trabalhar e morrer na labuta, no sofrimento, na violência. E é uma luta nossa buscar essa referência. Eu ainda estou em busca, tem uns testes de DNA que se faz hoje para saber qual é o seu país de origem, mas isso é muito difícil, muitas pessoas não têm acesso a isso. Muitas pessoas negras, inclusive, sequer pensam nessa possibilidade, porque estão muito ali na luta, sabe, da sobrevivência do dia a dia, que não se importam de fato de saber desse passado, porque é um passado doloroso. E quando existem pessoas vivas, né, no caso da Luana, a avó ainda viva, ela lúcida, sabe quem era a mãe, quem era a avó, mas essas pessoas foram as pessoas que sofreram lá na escravidão, e que falar desse passado é doloroso para essas mulheres hoje, para esses homens hoje. Então, minha gente, é muito difícil. Mas eu não quero finalizar esse vídeo com um sentimento de pesar, com um sentimento ruim. Considero que houve muitos avanços, principalmente no campo dos direitos para nós, que ainda é muito pouco, confesso, mas que é o caminho que a gente precisa continuar trilhando e buscando. O meu papel enquanto hoje pessoa que se reconhece negra, né, sou uma pessoa que estou em busca da valorização dos meus traços negros, e que quero compor cada vez mais a voz de pessoas negras que estão aí pautando direitos, buscando liberdade, buscando serem ativas nessa construção de uma sociedade melhor.
equânime, justa. Eu não posso falar de mais justa porque nem justas nós somos. Então, uma sociedade justa. É isso. Esse é o meu papel. Eu espero que você esteja junto comigo, seja você negro ou seja você branco. Esteja junto comigo nessa luta, porque eu não estou aqui para reforçar estereótipos de o branco é ruim, o negro é bom. Não, eu não quero ir para esse lugar, sabe? Eu quero ir para o lugar do, você tá junto comigo? Os teus antepassados fizeram a minha história se apagarem, mas a gente pode construir um futuro diferente. E todo mundo tem responsabilidade. A responsabilidade das pessoas brancas é acabar com o racismo, porque o racismo não foi criado e nem é promovido por pessoas negras. Então, estamos na luta por essa sociedade antirracista e por essa busca que um dia isso possa se tornar pauta de política pública, quem sabe, para que a gente possa ser reparado historicamente até nisso, saber da nossa história, dos nossos ancestrais, da nossa referência, de ter acesso a isso, porque isso é dignidade humana, sabe, minha gente? Passa pela dignidade. É isso. Eu espero que um dia eu consiga alcançar esse meu objetivo, pelo menos parcialmente falando. E quero falar muito mais sobre isso em outros episódios, porque faz parte do meu dever enquanto cidadã e mulher negra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem com todo mundo que vocês acham que precisa ouvir essa mensagem. E vamos dar 5 estrelas a esse podcast, por favor. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Um cheiro e até o próximo episódio.